Para você ter ideia, Lutero em si, ele não era contra a venda de indulgências. Ele era contra o sistema de indulgências tal como ele se tornou no tempo dele. Veja, a descrição que eu acabei de fazer, ela é do século XIV. Nós estamos no século XVI. A coisa avançou de uma tal maneira que ganhou proporções enormes e talvez aquilo que deturpou a venda de indulgências de uma maneira extraordinária foi a grande campanha para se reestruturar, reconstruir, mas de uma maneira opulenta, a famigerada Basílica de São Pedro, que antes era de madeira, mas agora vai ser construída com todo o refinamento de artistas que vão cobrar altos preços, e a igreja precisa, portanto, angariar recursos para que ela possa dar seguimento ao seu projeto e terminar essa construção. O Papa Leão X estabelece que Alberto de Brandemburgo, que na época era o bispo de Mongúcia, que é o bispo dessa grande região da Alemanha, vai administrar, junto com os dominicanos, todas as vendas de indulgências. Então, preste atenção, isso é uma coisa importante. O Frederico, o sábio, que era o príncipe eleitor da Saxônia, dessa região, e que era o príncipe do castelo dessa região, e que patrocinava, inclusive, a universidade dessa região, ele também estava dentro do sistema de indulgências. O Lutero não via nada demais com as indulgências e com a maneira como as indulgências eram trabalhadas. O que chamou a atenção de Lutero foi a maneira tão cega que a igreja acabou se envolvendo nessa busca por poder, não é? Uma coisa que se expressa de uma maneira muito emblemática esse movimento é dentro da própria ordem dos dominicanos. São Domingos, alguns acreditam que ele, numa visita que ele fez à Basílica, um dos cardeais apresentou para ele a igreja como estava ficando e disse: olha só, Domingos, veja aí o nosso ouro, veja aí a nossa riqueza. Pedro não precisa mais dizer não tenho ouro, não tenho prata. No que São Domingos responde ao cardeal dizendo: é verdade, não temos ouro. Pedro não precisa mais dizer não tenho ouro, não tenho prata, mas tampouco pode dizer levanta-te e anda. Então o contexto já era um contexto de certo constrangimento com relação a esse movimento de poder dentro da igreja. Só que o que Lutero fez foi questionar não apenas um movimento de poder, mas um sistema que inclusive envolvia o seu maior protetor, que era Frederico o Sábio. Pra você ter ideia, Frederico o Sábio, ele tinha o tesouro de relíquia talvez mais importante, mais opulento da Saxônia naquela época. Ele queria fazer de Wittenberg a Roma das relíquias. Lucas Cranach, ele faz numa gravura, naquela época, né, faz uma gravura em que consta 5.005 relíquias. O que eram as relíquias? Alguns diziam que tinha ali no meio 4 fios de cabelo de Maria, né, pedaço da Arca de Noé, um espinho que perfurou a sobrancelha de Jesus, tinha lá pedaço da manjedoura, milhares de ossos. E o que acontecia? Todo primeiro dia de novembro, que era chamado Dia de Todos os Santos, Frederico o Sábio, ele abria as suas relíquias, os seus tesouros, para expor. E não era uma exposição qualquer. Cada pessoa que contribuísse para a manutenção daquele tesouro, e elas iam lá para observar aqueles tesouros, alguns iam comprar mesmo a relíquia, não é? Ao mesmo tempo eles ganhavam indulgências. Essas indulgências eram um tipo de perdão que a igreja dava e que às vezes diminuía o tempo que a pessoa ficaria no purgatório. Então as pessoas elas eram movimentadas a partir disso. Qual era o grande objetivo nesse grande dia, 1º de novembro? Não é? O primeiro dia de novembro era fazer essa exposição dessas relíquias a fim de levantar recursos para manter o castelo e manter a Universidade de Wittenberg. Então, veja você que o sistema está aí. O sistema está num contexto onde a própria situação onde Lutero vive está submetida. O que é curioso é que ao atacar, não é, as indulgências, Lutero não estava focado precisamente no contexto do seu próprio território. Tanto é assim que o Frederico o Sábio, ele
vendia as indulgências, mas quando os dominicanos queriam vender as indulgências aqui, ele não permitiu. Exatamente porque ele precisava de recursos para a universidade e para manter o castelo. Então ele proíbe a venda de indulgências dos dominicanos e eles ficam ao redor. E ao redor tem um pregador famosíssimo, que era chamado Johann Tetzel. Johann Tetzel era um dominicano e era o mais importante pregador e vendedor de indulgências. O sermão dele sempre tinha 3 tópicos. O primeiro tópico, constrangimento. O segundo tópico, confissão. E o terceiro, contribuição. Então ele começava em primeiro lugar, não é, constrangendo as pessoas, fazendo com que elas ficassem contritas, elas ficassem com culpa. Em seguida eles faziam com que elas confessassem seus pecados. Em seguida vendia as indulgências para que elas pudessem, não é, comprar as indulgências. Uma das indulgências, naquele mesmo tempo, naquela mesma época, era chamada indulgência plenária. O que era essa indulgência? Tetzel organizou, como um bom vendedor, uma promoção, uma grande promoção. E a promoção era a seguinte: essa indulgência que você vai comprar, ela é tão poderosa que mesmo que você ou alguém tenha estuprado a mãe de Cristo, ou tenha feito qualquer pecado hediondo, não importa se no passado, presente ou futuro, terá os seus pecados perdoados por toda a eternidade. Só que não era uma bagatela. Custava muito para obter esse perdão. Então as pessoas voltavam para a igreja de Lutero com essa notícia, porque como ele estava na fronteira, ele pregava ao redor e não podia entrar nesse território porque o Frederico o Sábio havia proibido, então eles iam, atravessavam a fronteira, ouviam essa pregação, compravam as indulgências e quando não compravam, voltavam e comunicavam isso para Lutero. Bom, por que eu fiz todo esse movimento? Vocês lembram quando é o dia de Todos os Santos? 1º de novembro. O que acontece no dia 1º de novembro? No dia 1º de novembro, o Frederico o Sábio, ele expõe as suas relíquias para vender, não é, as suas relíquias, aquelas que podem ser vendidas e aquelas que precisam ser mantidas, as pessoas podem contribuir e ganhar aí uma indulgência. No dia 31 de outubro, Martinho Lutero posta 95 teses contra as indulgências.